A gente sabendo que tem uma esposa grávida em casa e que pertence ao grupo de risco, os cuidados triplicam. Então era um banho ao chegar no hospital, um banho durante um plantão, um banho após o plantão e em casa, quando chegava, a gente não teve, infelizmente, a oportunidade de eu ficar isolado em outro local, ou então colocar ela em outro canto, porque a gestação dela era de risco, ela precisava do meu apoio. Era muito complicado a gente saber que tem uma pessoa querida nossa em casa e que a gente está expondo essa pessoa a um risco inestimável, um risco muito grande. O meu nome é Tércio Santino de Oliveira Neto. Eu sou enfermeiro já há 8 anos, focado no público adulto na terapia intensiva. A primeira vez que eu ouvi falar do coronavírus foi no Carnaval de 2020. Essas notícias chegaram para a gente através de noticiários e a gente achava que não ia chegar, que iria ficar por lá, iria ser controlado. Acalmamos nossos familiares porque, como profissionais de saúde, nós somos a fonte principal de informação. O pessoal confirma conosco as informações que saem nos noticiários e a gente sempre acalmando todo mundo, mas não foi o que aconteceu. Na medida que a gente teve contato com o primeiro paciente é que a gente caiu na real e viu que aquilo estaria no nosso dia a dia e queria mudar o nosso modo de vida totalmente a partir daquilo. Nós já começamos a nos preparar. Preparamos treinamentos para a equipe, afinal era uma rotina totalmente nova, era uma doença que não ocorria anteriormente e a gente não sabia como tratar. Então, frente às experiências que estavam tendo lá fora, nós adaptamos a nossa realidade, preparamos planos de contingência, se necessário, contratação de novos profissionais, abertura de novos setores, em reuniões multiprofissionais, envolvendo não só médicos e enfermeiros, e sim toda a equipe multiprofissional, nutricionista, recepcionista, afinal todo mundo iria ter contato com esse público. O fato da gente saber que aquela doença era tão letal fazia com que cada passo nosso fosse meticulosamente pensado, tanto no nosso proteger e proteger a nossa equipe, quanto no cuidado com o paciente, porque é uma doença totalmente nova, não existiam tratamentos que fossem comprovadamente eficazes para essa doença, então qualquer cuidado mínimo um procedimento de intubação totalmente diferente de um paciente normal. Toda a equipe era preparada para esse procedimento, treinado exaustivamente esse procedimento para que fosse feito de uma forma segura e eficaz, não tinha espaço para erro. Um paciente normal, vamos dizer assim, que a gente ia intubar, era uma coisa rotineira numa terapia intensiva. Mas um paciente com coronavírus, a gente tinha que ir com 100% de certeza, porque se esse procedimento falhasse, a gente estaria colocando o paciente em risco de morte. A primeira vez que eu entrei na UTI com um paciente COVID internado foi uma sensação completamente única. A cabeça do profissional de saúde frente a essa pandemia girou 360 graus. Como enfermeiro, nós somos os líderes da equipe, a gente tem que liderar toda uma equipe, então a gente não pode demonstrar fragilidade. Por dentro a gente estava com um sentimento de medo indescritível. Parecia que eu nunca tinha entrado na UTI. Era colocando o pé dentro da UTI sem saber o que fazer. Será que eu me paramentei certo? Será que eu coloquei a máscara da forma correta? Será que minha equipe está protegida? Todos eles têm filhos, têm mães, têm pais em casa. Então foi uma situação muito complicada. Quando a rede
hospitalar ficou sobrecarregada, que esse primeiro paciente chegou para a gente na nossa UTI. Ele já chegou grave, entubado. Nós tivemos que ter todos os cuidados de paramentação e desparamentação e de cuidados com esse paciente, de sedação, ventilação mecânica, toda a equipe envolvida. Foi um baque inicial, porque a gente achava que os primeiros pacientes que iriam chegar seriam pacientes estáveis e que a doença ia evoluir aos poucos, mas não, nós já começamos a assistência no paciente extremamente grave. O momento mais crítico que eu me recordo naquela primeira onda, entre aspas, porque não teve isso de primeira e segunda onda, foi bem contínuo, mas teve uma queda de pacientes e a gente comemorou. A gente achava que tinha passado, que ia melhorar, que o número de pacientes ia ficar mais controlado, mas quando foi em março desse ano, a gente teve um pico da pandemia assim de uma forma extraordinária. A UTI já traz aquele estigma de fim de vida. Então, quando eles entravam na UTI, eles já entravam... Se a gente estava com medo como profissional de saúde, imagine o paciente entrando ali, sabendo que ele está com uma doença extremamente grave. Eles entravam com muito medo. Então, eles pediam para falar com as famílias, pediam para ficar com o celular, porque achavam que no outro dia já não teria como falar com seus entes queridos. E, infelizmente, era o que acontecia. Em um dia o paciente estava estável e no outro dia ele estava entubado. Nós tivemos um clima de guerra instalado com certeza. Eram, infelizmente, pacientes que vinham a óbito e a gente já precisava do leito para outra pessoa com pouco tempo. Então, eram mais de um óbito durante o plantão. Foi uma situação muito complicada. A gente teve que transformar setores que não eram terapia intensiva. A gente teve que adaptar parte do centro cirúrgico para transformar em leitos de UTI. A gente teve que adaptar enfermarias e apartamentos como leitos de UTI. Vinham solicitações de vaga para pacientes entrar no hospital e a gente não tinha essa vaga para dar. Então, você negar a vaga para um paciente em um telefone, conversando com um colega, e você perceber que aquele paciente precisa desse leito de UTI e você não ter para oferecer, isso marca muito a pessoa. Aquele clima de confiança quebrou totalmente. O que mudou, o que ajudou a gente a lidar com essa situação é que o pico da pandemia agora em março veio num período que a gente já tinha um certo manejo com os pacientes do Covid. A gente sabia todos os procedimentos de sedação, de intubação, de medicação, de cuidados, paramentação. Então, o medo foi se tornando, vamos dizer assim, em respeito. A gente tinha respeito pela doença, a gente sabia que ela estava ali, mas aquela neura inicial de será que eu toquei no meu rosto? Será que eu peguei na minha máscara? Será que eu me paramentei certo? Ele diminuiu um pouco, não ao ponto de se tornar em uma negligência. A gente passou para a nossa família de que a gente iria trabalhar com esse público do coronavírus. Desde o primeiro paciente que chegou a Natal na rede privada, eu já tive contato com esses pacientes. Então, chegar em casa e dizer para sua esposa e para sua mãe, para o seu pai, de que esses pacientes realmente chegaram e que você iria ter contato é um momento até complicado, porque essa notícia não foi presencialmente, porque no momento que esse paciente chegou, a gente já não podia ter contato com eles. Eu tive que me isolar. E, além disso, minha esposa descobriu que estava grávida em março. Então, praticamente toda a sua gestação foi durante a pandemia. Logística muito complicada para ir para exames, para consultas. Não tive como acompanhar muitas das consultas. A primeira ultrassom foi muito complicado. E a gente percebe o medo na fala deles. Eles sempre, o pai, mãe, sogro, sogra, todos dando muita força, incentivando, pedindo cuidados. Afinal,
o principal público acometido e que estava vindo a óbito no exterior eram profissionais da saúde. Para melhorar a chegada em casa, a gente bolou uma logística. Sempre que eu ia chegando, eu já vinha com uma roupa trocada do hospital, já ligava para minha esposa dizendo que eu estava chegando, ela isolava-se no quarto, eu trocava de roupa na porta, a gente fez uma área de área limpa e área suja. Eu trocava de roupa, colocava a roupa em um saco protegido, ia direto para a lavanderia, já colocava para lavar essa roupa e iria tomar o meu banho, para depois ter o contato com ela. A gente sabendo que tem uma esposa grávida em casa e que pertence ao grupo de risco, os cuidados triplicam. Então era um banho ao chegar no hospital, um banho durante um plantão, um banho após o plantão. E em casa, quando chegava, a gente não teve, infelizmente, a oportunidade de eu ficar isolado em outro local, ou então colocar ela em outro canto, porque a gestação dela era de risco, ela precisava do meu apoio. Era muito complicado a gente saber que tem uma pessoa querida nossa em casa e que a gente está expondo essa pessoa a um risco inestimável, um risco muito grande. Houve vários momentos emotivos quando eu chegava em casa, que a gente tirava aquela máscara e via aquelas marcas, pareciam que eram marcas no coração. Teve uma situação na UTI de ter um esposo, um marido e uma mulher internados lado a lado. E, infelizmente, a esposa foi a óbito. E o marido não sabia, porque aquilo poderia atrapalhar na sua recuperação. Mas chegou o momento dele sair de alta, ele se recuperou. E quando ele olhou para mim e perguntou como é que estava a esposa dele, foi de cortar o coração. Porque a gente ainda não podia falar, não era direito nosso informar, a gente deixou para a família fazer esse comunicado. Mas só pela nossa reação, provavelmente ele já entendeu o que aconteceu. Então aquilo a gente olhou um para o outro e quando o paciente saiu de alta, toda a equipe se emocionou. Foi algo bem emocionante mesmo. Para os familiares, trazer um parente acometido pela Covid ao hospital devia ser uma situação muito difícil, porque você trazia o seu familiar de uma forma. Você não ia ter o contato diário com esse paciente porque as visitas estavam suspensas. As notícias eram passadas 2 vezes ao dia através de contato telefônico. Essas famílias recebiam o quadro de saúde desses pacientes, mas é totalmente diferente de você entrar e ver como está o seu familiar. Então você, ao final do tratamento, receber a notícia de que ele vai sair de alta, vai para uma enfermaria, de que ele melhorou, a gente ouvia comemorações no telefone, era gritos de explosão. Quando chegava ao hospital para receber, para ir para a enfermaria junto, a gente via a emoção naquelas famílias e ainda mais quando eles iam para casa recuperados. Isso era algo que trazia um fôlego para a nossa equipe, um fôlego bastante animador. Quando a gente teve a notícia de que a vacina tinha sido aprovada pelas agências regulatórias aqui do Brasil, foi um fôlego para a equipe. Foi uma animação generalizada, todo mundo ansioso para tomar essa vacina, porque os resultados lá fora ainda eram bem incipientes, eles não diziam ainda se era totalmente eficaz ou não, mas tinha gente que se agarrava a 1% de chance. Muitos profissionais ainda não tinham tido Covid, alguns colegas já tinham tido Covid, a gente teve situações de chegar no plantão e ter um colega que você deu um plantão 2 dias atrás com ele e ele internado com você. Então você vê aquilo ali na sua frente e saber que tem uma possibilidade de você se proteger daquilo, então quando chegou aqui em Natal, foi praticamente unânime, todo mundo foi tomar a vacina. E qual a importância da vacinação para você? A vacinação é um ato de extrema importância. Nós
temos que conscientizar a nossa família, se tem aquele parente um pouco mais resistente ao ato de se vacinar, de que ele não faça isso, que ele vá se vacinar. Então, a vacinação, para mim, é a saída para essa pandemia. Você chegar no hospital e ver que não tem nenhum caso de Covid internado é algo que traz um sopro de esperança. O Técio, antes da pandemia, ele era um profissional de saúde que tinha preocupação com os processos de cuidado com o paciente, mas hoje a gente tem, não é cuidado, é primor.